Estamos conversando com Evgeny Alexeyevich Fedorov. Evgeny Alexeyevich é coronel do exército russo. Evgeny Alexeyevich é candidato em ciências econômicas, deputado da Câmara Baixa do Parlamento Russo, membro do Comitê de Orçamento e Impostos da Duma Estatal e conselheiro de Estado efetivo da Federação Russa. Esta não é a nossa primeira conversa. Gravamos muitos vídeos juntos há cerca de 10, 8, 7 anos atrás. E por que vim até você hoje, em 2025? Sim, hoje é junho de 2025, porque a maioria das suas previsões e prognósticos se mostrou correta. Não todas, claro, não 100%. Mas mesmo assim, comparei com muitos outros políticos, alguns analistas, faladores no YouTube, por aí. Bem, com diferentes pessoas, comparei com todos. E aconteceu que a porcentagem das suas previsões, aquelas que você fez no passado, sim, é muito alta. Você supera todos. Você acertou em muitas coisas, no que está acontecendo agora. Ou seja, o que você previu se realizou, bem, totalmente ou parcialmente, certo? Ou se realizou, mas de uma forma um pouco diferente. Mas ainda assim, isso aconteceu. E claro, me interessa saber, por que você tem essa capacidade de prever as coisas? Bem, claramente você não é um vidente, certo? Nem algum tipo de astrólogo, nada disso. Ou seja, você parte de algum tipo de raciocínio. Qual é o seu segredo? Nós partimos da ciência. A ciência sempre lhe dá uma resposta, porque a ciência é uma fórmula rígida, tipo 2 mais 2 são 4. O que nós prevemos, não há nada de complicado nisso. Qualquer pessoa que domine a metodologia aqui nós nos baseamos na metodologia da ciência da concorrência entre as nações, nos princípios da formação histórica da humanidade em geral, em como ela vive no planeta Terra, como são as relações entre as pessoas, entre os estados, entre as nações. E por isso, os motivos nesse algoritmo comportamental são os mesmos para todos. Os métodos para alcançar os objetivos são diferentes. Por isso, quem entende disso está mais próximo desse conhecimento. Historiadores, juristas, eles também podem lhe dar todas as previsões com antecedência. Não há nada de complicado se você estiver imerso nessa ciência, nessa matemática, por assim dizer. Nem todo mundo sabe consertar torneiras. Mas existem encanadores que sabem fazer isso. Isso não é porque eles são gênios, mas simplesmente porque eles lidam com isso, estudaram essa questão. Aqui é a mesma coisa. Ou seja, nós entendemos como se dá a relação entre as nações e entendemos por meio de que isso acontece e qual será o resultado dessa relação. Em que você se baseia? Na competição entre as nações. Vamos colocar assim, a teoria da competição entre as nações. Sim. As pessoas no planeta Terra vivem em comunidades chamadas tribos, que mais tarde se tornaram estados. Hoje em dia isso é chamado de nações. Bem, estados, nações. Os animais, por exemplo, vivem em bandos, em alcateias, em cardumes. Essa é a forma de vida deles. E entre si, essas, digamos, associações competem. Isso é competição. É a competição no ambiente vivo. Sim, a competição na natureza. O ser humano vive por meio da competição em estados, em nações, e antes disso, em tribos. Ou seja, o Estado, se compararmos com o mundo animal, seria como um enxame, certo? Sim. Um enxame de abelhas ou uma alcateia de lobos. Considere um formigueiro. Ele vive nesse, digamos assim, muito grosseiramente falando, formigueiro e compete com outros formigueiros. E desses formigueiros, como resultado da evolução, restaram hoje 193. Ou seja, você contou todos os estados. Sim, aqueles que estão registrados na ONU. Sim. Certo, tudo bem. E isso é a competição entre nações? Isso é a competição entre nações. E daí, toda a vida da humanidade é uma sucessão interminável de guerras. Como um momento marcante dessa competição, se você pegar qualquer livro de história e olhar no final, geralmente há uma breve descrição dos eventos históricos no livro de história. E lá você encontra apenas uma lista de guerras. Guerra, 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 golpe, derrubada, guerra, 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 revolução. Isso é a expressão concentrada da competição entre nações na sua forma mais elevada de luta competitiva, ou seja, as guerras. Todas as guerras são apenas por territórios. Ou seja, as guerras que não são por territórios são intermediárias, geralmente não são tão grandes em escala. Qualquer guerra em grande escala é resultado da mudança de fronteiras, ou, se não houver mudança, então da renúncia a algum território. Ou seja, é uma luta, assim como entre animais pelo território de habitação ou por um local de controle, onde, por exemplo, um rebanho controla determinada área. Ou seja, as nações competem entre si e por... E o produto do território, a concorrência entre territórios. Pela sobrevivência. Bem, no fundo é sobrevivência, como entre os animais, claro. Exatamente igual, pela sobrevivência, ou seja, quem vai sobreviver, quem vai absorver ou subjugar o outro. Sobreviverá.
Mas como a nação é, como discutimos, semelhante a formigueiros, então, consequentemente, são regras de funcionamento. As pessoas, em princípio, são iguais em todo lugar, seja aqui na Inglaterra ou na França. Mas é justamente a comunidade delas que é, na verdade, o elo da concorrência, essa comunidade. E, consequentemente, a expansão territorial permite que essa comunidade mude, absorvendo outras pessoas, se elas estiverem dispostas a jogar segundo as regras dessa comunidade. E na segunda ou terceira geração, eles já vão esquecer que foram absorvidos. Ou seja, a luta pela sobrevivência das comunidades nacionais é a própria competição entre as nações. Sim, todo o território do planeta Terra está dividido. Portanto, se você quer crescer, precisa tirar esse território de alguém. E por que não é possível cooperar? Porque os motivos do ser humano, assim como de qualquer ser vivo, são de expansão competitiva. Sim, talvez, teoricamente, um lobo possa cooperar com uma ovelha, pastorear ovelhas e se alimentar de leite. Mas na natureza não é assim. Essa é a vida. Digamos assim, Deus ou algo organizou a vida exatamente como ela é. O ser humano é uma parte da natureza viva, com seus próprios métodos e princípios, assim como ocorre na natureza. O cérebro é o instrumento que diferencia o ser humano de outros seres vivos, como o tigre, o lobo ou o urso. Mas eles também têm cérebro. É uma questão de grau de eficiência. Sim, eles têm garras, dentes, ouvidos, e aqui ainda há um cérebro poderoso. Mas no fundo, o objetivo não muda, certo? Ou seja, aquilo pelo qual todos os seres vivos vivem é também o que move o ser humano. É nisso que eu chamo a atenção. Entende? Aquilo pelo qual todos os seres vivos existem, no ser humano surge ainda um componente cultural. Sim, ela é significativa, claro, 1000 vezes maior do que nos outros seres vivos, sim. Mas em essência, ela não muda o sentido e o objetivo principal. É uma sobreposição acima do básico. Sim, sim. Ou seja, por si só, isso não muda o objetivo. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata da luta competitiva entre nações. Para um indivíduo dentro de uma nação, podem existir posições privilegiadas. Ele pode ser um poeta, um escritor. Todos gostam dele. Mas isso fortalece o componente cultural, e o componente cultural eleva o status da nação, e a elevação do status da nação tem um impacto positivo na competição dessa própria nação. Por isso, as nações, em geral, gostam dos seus, por assim dizer, agentes culturais. Porque, do ponto de vista geopolítico e histórico, um grande agente cultural alcança o objetivo de dominação da nação melhor do que um soldado. Eles seguem caminhos diferentes. O soldado tem missão, o agente cultural tem a dele. Sim, mas São áreas diferentes. para o Estado, na essência, é um único espaço de fortalecimento da sua influência. Todo grande Estado, e ainda mais um império, como você, o próximo estágio da formação estatal, quer se expandir. Esse é o princípio básico, o princípio fundamental: expandir-se, expandir-se, expandir-se. Quando você ocupar o seu espaço, onde você pode estabelecer fronteiras físicas, por exemplo, nesta região, na Eurásia, inevitavelmente você vai acabar entrando em outro continente. Esse é o princípio. E, aliás, esse mesmo princípio existia na União Soviética. Porque ela se envolvia em tudo isso, promovia revoluções pelo mundo todo. No Afeganistão. Pelo mesmo princípio. E não só no Afeganistão, mas também na América Latina, em todo lugar, e na África. Porque esse é o princípio da luta competitiva do ser humano e das nações, expandir-se até que outros te parem. Ou seja, você vai se expandir até que alguém que também está se expandindo te detenha. E é justamente esse momento de choque entre ambições que define as novas fronteiras após o agravamento, na forma de uma guerra mundial. Hoje em dia, a gente se comunica bastante, né? É possível conversar muito com estrangeiros, coisa que antes não acontecia. E, bem, no geral, são todas pessoas normais. Alemães normais, holandeses normais, americanos normais. Você conversa normalmente com eles. Eles não te desejam mal. Eu também não desejo mal a eles, é claro. Mas é justamente o Estado como sistema que entra em contradição. Existe uma certa competição entre eles. Sim, mas então, o que fazer se nós, pessoas, nos comunicamos normalmente e não temos reclamações uns contra os outros, mas os estados têm e nós pertencemos a diferentes estados? O que fazer? Ao vivo. Nesta vida, viver de acordo com as regras desta vida. Se você não quer que haja problemas especificamente na sua geração, então existem mecanismos desenvolvidos na sociedade humana. Veja, por exemplo, os bandidos. Eles também têm suas próprias regras de relacionamento, não é? Sim, eles batem, matam uns aos outros, mas mesmo assim têm certas regras. E essas regras, por exemplo, têm rituais próprios, desenvolvidos a partir dessas regras. Isso nós chamamos de direito. Ou seja, antes do direito existiam rituais, que depois se transformaram em direito na forma de ciências específicas, documentos.
Eu, por exemplo, sou jurista, então, na forma de documentos jurídicos e assim por diante, ou seja, os bandidos lutam entre si. Mas isso não significa que eles atiram uns nos outros todos os dias. Isso significa que eles entram em acordo. Trocaram tiros, sentaram, contabilizaram as perdas. Levaram em conta o que um pode fazer, o que o outro pode, a gangue, e chegaram a um acordo. Deste lado da rua você rouba, coleta o tributo, deste lado eu roubo, recolho o tributo, os quiosques. E é isso. A guerra acabou. Depois surgiram novos conflitos. Alguém deles decidiu que já estava forte, que não tinha mais 500 bandidos, mas já 1000. E de novo. Ou outra palavra. Sim, ou outra palavra. De novo guerra sobre a qual novamente chegaram a um acordo. No fundo, é assim que funciona o mecanismo da humanidade. Só que isso se chama direito. Ou seja, guerra mundial, chegaram a um acordo. Se falamos sobre direito, sobre a concorrência entre nações, sobre sua forma de organização enquanto direito, você obtém respostas sobre o que fazer agora. Não só sobre o que o Império Romano fazia há 2000 anos, mas também sobre o que fazer hoje. Sim. Entende? Porque o sistema é o mesmo. Sim, tudo é a mesma coisa. Como se vê, tudo é realmente igual, tanto na natureza quanto entre as pessoas, entre bandidos, entre estados. Tudo é igual, o princípio é o mesmo, e as ações de todos são iguais. Por isso, se você conhece esses princípios, pode construir uma estratégia com base neles e obter resultados.